é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta quinta-feira, a advogada Luísa Machado vai explicar como a tributação afeta a vida das pessoas a depender do gênero e da raça. Bom dia, boa tarde, boa noite para as mulheres que estão nos assistindo. Meu nome é Luísa Machado, eu sou advogada, sou mestra em Direito pela FMG e pesquiso sobre tributação e desigualdade de gênero e raça. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre como o sistema tributário trata as mulheres, trata as pessoas negras, como é essa realidade de discriminação no Brasil e para a gente pensar um pouco em propostas e alternativas para mudar esse cenário. Vou colocar aqui uma apresentação. Como eu falei, hoje vamos conversar um pouco sobre tributação e a regressividade e a desigualdade de gênero e raça. Essa imagem aqui à direita é de uma campanha Fazer a Tributação Funcionar para as Mulheres, de uma organização internacional por justiça tributária. E o debate que a gente vai fazer hoje, eu começo apresentando brevemente um pouco do que é o nosso sistema tributário, por que a gente paga tributos hoje no Brasil e em todos os sistemas do mundo, em todos os países do mundo. Bom, nós temos especificamente a nossa Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, que garante diversos direitos para a população brasileira, garantiu a ampliação do acesso à saúde, da educação, à igualdade de gênero, à não discriminação de gênero e de raça, de origem, de religião. Bom, e para o Estado prestar essas políticas públicas, ele precisa ser financiado. Então, a tributação, ela tem diferentes papéis, mas um papel principal da tributação é financiar o Estado, é prover a arrecadação do Estado. Agora, o Estado precisa arrecadar, mas a gente precisa pensar também de onde, né? De onde o Estado vai arrecadar, de quem o Estado vai arrecadar. Então, a gente sabe que faz parte de todos os sistemas do mundo pagar impostos, pagar tributos, isso financia o Estado, e a gente precisa pensar numa tributação que seja justa. Então, o nosso sistema tributário, a nossa Constituição fez o nosso sistema tributário ser considerado progressivo, ou seja, quem tem mais tem que pagar mais impostos, pagar mais tributos, mas na prática a gente vai ver que não é isso que acontece no Brasil e em diversos países do mundo. Essa segunda tirinha, também da Gazetinha da Guanabara, apresenta esse cenário, assim. Diversas pessoas, especialmente pessoas negras, apontando, está muito caro, está muito alto pagar impostos, e perguntar, não tem de onde mais tirar, eles falam aqui, não tem de onde mais tirar esse dinheiro. E essa garotinha aponta e fala, tem sim, tem que cobrar mais dele, de quem tem mais dinheiro, e que a gente vai ver aqui na apresentação que são hegemonicamente os homens brancos, na nossa estrutura de renda. Bom, o que seria esse sistema tributário regressivo e progressivo? Então, como eu falei, o nosso sistema tributário, a nossa Constituição, o nosso modelo de justiça tributária diz que o sistema tem que ser progressivo, baseado na capacidade contributiva, que é quem ganha mais tem que pagar mais. Se a gente tributasse igual todo mundo, a gente sabe que se o tributo fosse 10% para quem ganha R$100,
é um peso maior do que um tributo de 10% para quem ganha R$ 1 milhão. Essa fatia seria irrisória. Por isso a gente tem essas, por exemplo, no imposto de renda, as alíquotas progressivas, ou seja, conforme a renda vai subindo, a alíquota de imposto, o tanto que se paga, também vai subindo. Então, com o imposto regressivo, quem ganha mais paga uma porcentagem menor de imposto. Com o imposto progressivo, que é o cenário que a gente busca alcançar, quem ganha mais paga uma porcentagem maior de imposto. E isso é um pilar da justiça tributária. Bom, trazendo também aqui em números esse estudo que demonstra o tamanho da discrepância. Então, a gente tem aqui, entre os 10% mais pobres do Brasil, eles pagam cerca de 26,4% de tributos, ou seja, tudo que se ganha, 26,4% é destinado ao pagamento de tributos. Quando a gente olha os 10% mais ricos, esse valor é menor, esse percentual é menor. Então, entre os 10% mais ricos, 19,2% é destinado para pagar esses tributos. E por que isso acontece? A gente tem aqui em verde, que são os impostos indiretos, ou seja, aqueles impostos sobre o consumo. O imposto que está no arroz, o imposto que está no feijão, o imposto que está na energia, por exemplo. E a gente tem em azul, aqui, os impostos diretos, que são aqueles sobre a pessoa, sobre renda e sobre patrimônio. Então, é o IPTU, é o IPVA, é o imposto de renda. E o que acontece no Brasil é que, apesar da gente ter essa progressividade nos impostos diretos, ou seja, eles vão aumentando ao longo das faixas de renda, dos mais pobres para os mais ricos, eles são pouco progressivos. Então, no Brasil, a gente tributa pouco renda e patrimônio, essa tributação é pouco progressiva, e por isso a gente tem que ela não consegue reverter tamanha regressividade da tributação do consumo, que é essa em verde, que faz com que a maior parte da renda das pessoas mais pobres seja destinada ao pagamento de tributo. Bom, mas a gente já sabe que a tributação brasileira ela é regressiva, que ela cobra mais dos mais pobres, que ela é injusta por isso, mas a gente precisa adicionar alguns elementos nessa discussão. E principalmente porque a gente precisa olhar para essas desigualdades para além do elemento de classe. Então, a gente viu que a gente analisou sobre as faixas de rendimento, sobre as classes sociais brasileiras, mas a gente precisa perguntar quem são os mais pobres e quem são os mais ricos da pirâmide de renda brasileira. Bom, esse aqui é um outro estudo que apresenta também as desigualdades por gênero e raça, a desigualdade de renda por gênero e raça no Brasil. Quando a gente vê aqui os 10% mais pobres, aqueles que pagam mais tributos no Brasil, quem são eles? São 11% de homens brancos e 42% de mulheres negras. Quando a gente vê quem são os 10% mais ricos, essa proporção se inverte. A gente tem 42% de homens brancos e 10% de mulheres negras. A gente vê que a participação dos homens brancos nessa pirâmide, né, de renda, ela vai crescendo conforme a renda vai crescendo. E a participação de mulheres negras vai caindo conforme a renda vai crescendo. Isso é consequência justamente do Brasil ser calcado nesse sistema patriarcal e escravocrata, e nesse sistema escravocrata que tanto dominou e ainda tem consequências na nossa sociedade. Qual que é a consequência, então, quando a gente analisa esses dois estudos? A carga tributária total incidente sobre os 10% mais pobres, então, o que os 10% mais pobres pagam de imposto é 26,4%. E esses 10% mais pobres são compostos hegemonicamente de mulheres negras. Os 10% mais ricos, de outro lado, pagam menos imposto que os mais pobres, e eles são compostos hegemonicamente de homens brancos. Essa é a primeira constatação que a gente tem que ter do nosso sistema tributário. Ele acentua as desigualdades, não só de renda, mas também de gênero e raça. Para além disso, acho que a gente precisa tentar buscar também quais são os outros lugares onde a gente pode encontrar essa discriminação de gênero na tributação e na economia. Então, diversas autoras aqui, a gente tem exemplos aqui que
pesquisaram ao longo das últimas décadas, criticando essa suposta neutralidade na discussão econômica e na discussão tributária. Dizer que a economia é neutra, que a tributação é neutra, na verdade, é uma teoria, um viés que beneficia os homens, que oculta a discriminação de gênero e que também oculta a discriminação racial que existe na tributação. Além disso, nos últimos anos, queria ressaltar também que a maior parte dos países pesquisados pela OCDE já fez reformas tributárias para reduzir a desigualdade de gênero, e o Brasil não é um deles. Nós estamos atrasados quando comparados ao resto do mundo e também aos países da América Latina e os países do Sul, da América do Sul, nessas reformas para diminuir esses vieses de gênero na tributação. E nós veremos aqui mais desses vieses. Bom, para isso, eu acho que para a gente pesquisar e entender quais são os outros vieses, onde que a gente encontra mais essa discriminação de gênero na tributação. A gente precisa investigar a divisão sexual do trabalho e o trabalho não remunerado que as mulheres desempenham e como que isso está relacionado à tributação. Essa é uma frase da Silvia Federici que diz: eles dizem que é amor, nós dizemos que é trabalho não remunerado. Quanto tempo, em média, você gasta para cuidar da sua casa? 20, 30 minutos no máximo. Umas 3 horas e meia. Olha, 3 horas no mínimo, 2 horas. Depende, né? 1 hora. Por dia? Por dia. Por dia. Por dia. Uma vez na semana. 2 vezes por semana. Todo dia tem que passar vassoura, passar pano, varrer. Umas 3 vezes por semana. Mas às vezes a gente não dá conta, que é muita coisa. Quem é a pessoa responsável pela limpeza da casa? Eu. Minha esposa. E seu marido arruma a casa também? É mais ela, mas eu também ajudo também. Me ajuda um pouco, né? Me ajuda muito. Às vezes sim, às vezes não. Quem você acha que gasta mais tempo cuidando da casa? Acho que é a mulher. Claro que é a mulher, né? As mulheres. Acho que mulher. Por quê? Porque às vezes você pede para lavar a louça, eles acham que se lavar a louça vai cair a mão. Tipo a formiga, faz de formigueira, é dom da mulher. Muitas delas vivem mais em casa, né? Não tem mais tempo de cuidar, né? Não tenho muito tempo, mas eu levo 1 hora, 2 horas, 3 horas para arrumar minha casa. Sou machista, né? É um machismo, mas já é da mulher mesmo. Mesmo ela tendo uma profissão, a mulher ainda não tem o espaço dela totalmente conquistado aí nessa sociedade machista. Acho que eu sou mais detalhista do que a gente, assim, pra limpar algumas coisas assim, demora mais. A mulher mais é caprichosa. Pede para passar uma roupa, eles não gostam. Querendo ou não, ela ainda é a dona de casa. O homem já é criado pra guerra. O homem demora menos, que o homem faz de qualquer maneira, entendeu? Bom, esse videozinho é cômico, né, da Ana Terra, essa influenciadora, que vai perguntando para homens e mulheres nas ruas sobre diversos temas. Ela pergunta sobre autoestima, sobre beleza, e ela perguntou sobre trabalho doméstico, que a gente pode falar trabalho doméstico, ou trabalho de cuidado, ou trabalho reprodutivo, que é essa enorme quantidade de trabalho que as mulheres desempenham em nome de uma suposta natureza feminina, em nome do amor, em benefício dos homens, em benefício do Estado, em benefício dos filhos. E essa enorme quantidade de trabalho não é remunerada, não é reconhecida e não é valorizada. Bom, então, a divisão sexual do trabalho, brevemente, ela vai ser baseada em 2 princípios, que é o princípio da divisão e é o princípio da hierarquização. Então, existe nesse modelo social de divisão do trabalho, modelo social através dessa divisão sexual, há uma divisão do que é considerado trabalho de homem e o que é considerado trabalho de mulher. E é uma hierarquização. O trabalho de homem, o trabalho produtivo, remunerado, vale mais do que o trabalho de mulher, que é improdutivo e não é remunerado. Qual que é a consequência disso? Então, as mulheres desempenham cerca de 22 horas semanais em trabalho doméstico e de cuidado, é uma dupla jornada de trabalho, enquanto os homens desempenham apenas 11 horas semanais de trabalho doméstico e de cuidado, ou seja, as mulheres gastam o dobro de horas semanais que os homens. E é importante dizer isso porque existe uma frase também sobre esse tema que é muito interessante, que diz que Marx foi muito feliz em suas análises sobre o capitalismo e sobre a exploração da classe trabalhadora, mas ele esqueceu de analisar quem forma esses trabalhadores. Os trabalhadores, eles não chegam prontos nas fábricas, prontos para trabalhar. Eles foram cuidados, alguém
fez o almoço dele, alguém fez a refeição dele, alguém cuidou dele quando ele estava doente. Ele foi, alguém pariu e gestou esses trabalhadores. Então, essa enorme quantidade de trabalho que é desempenhado é o que sustenta o capitalismo. São esses trabalhos reprodutivos que sustentam o trabalho produtivo, que sustentam o capitalismo. Acho que é importante a gente fazer esse pequeno adendo sobre o tema. Também mais um pouco de dados sobre isso, né? Essa quantidade enorme de trabalho que as mulheres desempenham, isso tem também uma diferença na questão racial. Então, as mulheres que são pretas ou pardas, as mulheres que são pretas ou pardas gastam 22 horas semanais em trabalho doméstico e de cuidado, enquanto as mulheres brancas 20,7. Para os homens, quase não há diferença entre os homens brancos e os homens negros. Já quando a gente analisa a questão de classe, é onde a gente vê a maior diferença para as mulheres. Então, as mulheres com maiores rendimentos gastam 18 horas semanais, enquanto as mulheres com menores rendimentos gastam 24 horas semanais. Novamente, entre os homens não há diferença. Então, pouco importa se o homem é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é negro. Inclusive, como a gente vê aqui, pouco importa se o homem está empregado ou desempregado. Eles continuam trabalhando essa média de 11 horas semanais, enquanto para as mulheres pode passar de 18 para 24 horas semanais. Sempre as mulheres que estão responsabilizadas socialmente por esse trabalho. É importante a gente reiterar que é um trabalho. Bom, qual é a consequência disso e por que a gente está falando disso sobre tributação, né? No tema de tributação. A divisão sexual do trabalho ela vai ter consequências também nos gastos familiares. Aquele vídeo mostrou um pouco isso. As mulheres elas são as responsáveis pelo lar e elas também são responsáveis pelos principais gastos dos lares. Quando a gente vê aqui essa tabela, a gente consegue enxergar os lares chefiados por mulheres, eles gastam mais na subsistência, na sobrevivência da família. Eles gastam mais em alimentação, aluguel, água, energia, higiene, saúde, medicamentos. Enquanto os lares chefiados por homens gastam mais em aquisição de veículos, em imóveis, ou seja, em propriedade, em acúmulo de bens. Quando a gente olha esse dado de forma interseccional, analisada por gênero e raça, a gente comparando uma família chefiada por uma mulher negra com uma família chefiada por um homem branco, essa discrepância aumenta. A família chefiada por uma mulher negra gasta 36% mais em alimentação, 40% mais em medicamentos, 76% menos em aquisição de imóvel, casa, e 43% menos em aquisição de veículos do que uma família chefiada por um homem branco. E aí, como que a gente relaciona isso com a tributação? Como a gente viu, o Brasil tributa muito mais o consumo, ou seja, tributa muito mais justamente esses bens que são mais consumidos pelas mulheres, que são a alimentação, medicamento, água, energia, do que tributa sobre patrimônio e renda. A tributação aqui com relação isso aqui é a arrecadação do Estado com relação a cada tributo. Ou seja, o Estado pouco arrecada na tributação de patrimônio, pouco arrecada com relação à renda, quando comparado à tributação sobre o consumo. Então, o modelo tributário brasileiro, novamente, ele prejudica as mulheres, especialmente as mulheres negras, porque ele tributa mais o consumo do que a renda e patrimônio. E aí, a pergunta, a tributação brasileira, ela discrimina as mulheres? A gente tem visto alguns indícios que sim. O modelo tributário brasileiro discrimina as mulheres, a regressividade tributária brasileira discrimina as mulheres, isso tudo é acentuado pela questão racial, então tem um efeito maior sobre as mulheres negras. E aí, durante a minha pesquisa, eu pesquisei sobre as alíquotas de alguns produtos, ou seja, qual é o valor, a quantidade de imposto, de tributo que tem determinados produtos. E o resultado é essa discrepância entre os produtos femininos e masculinos. A gente tem aqui primeiro
que a tributação sobre pílulas anticoncepcionais e o DIU hormonal é de 30%, enquanto a tributação sobre a camisinha masculina é de 9%, ou seja, é mais que 3 vezes maior a tributação sobre o método contraceptivo feminino do que o masculino. Os absorventes menstruais também têm uma tributação de quase 30%, 27,25%. Quando a gente compara o Viagra, que é um produto ligado à disfunção erétil dos homens, ele é menos tributado que os absorventes femininos, no modelo tributário atual. Os produtos ligados ao trabalho de cuidado, que a gente viu que são desempenhados hegemonicamente pelas mulheres. As pomadas para prevenir assaduras, elas têm uma tributação de 37%, enquanto as ceras automotivas, cera lustra-carro, tem uma tributação menor de 33%. E a gente faz essa comparação porque esses dois produtos estão no mesmo grupo tributário, que é o grupo ceras e pomadas. Outro produto, o protetor de mamilos para amamentação, tem uma tributação de 33%, que é a mesma do pote de água para cães. Estão no mesmo grupo tributário e tem essa mesma tributação, sendo que o protetor de mamilos para amamentação é um produto essencial. Então, a nossa Constituição, ela tem vários princípios tributários, princípios em prol da justiça tributária. E, além da progressividade, da capacidade contributiva, a gente tem que a tributação do consumo ela deve ser graduada de acordo com a essencialidade do produto, ou seja, quanto mais essencial é um produto, menos ele deve ser tributado. Então, o arroz deve ser menos tributado, o feijão deve ser menos tributado, os absorventes deveriam ser pouco tributados ou não ser tributados. Também o protetor de mamilos para amamentação deveria ser pouco tributado porque é um produto essencial. Diferente do pote de água para cães, que, de acordo com a nossa Constituição, não é considerado um produto essencial. Por fim, outra discrepância gigantesca. A bomba de amamentação, ela tem uma tributação de 27%, que é um produto essencial para as mães no processo de amamentação. É uma tributação quase 3 vezes maior do que a bomba para encher pneu de carro. Os dois produtos estão no mesmo grupo tributário, que é o grupo de bombas. A bomba de amamentação é um produto essencial e a bomba para encher pneu de carro não é essencial. E tem uma tributação muito menor. E a gente viu também que homens têm muito mais carro do que as mulheres. As mulheres gastam para sobrevivência, as mulheres gastam para manutenção da família, com produtos ligados ao cuidado, e os homens gastam mais na aquisição de propriedade, de carro, de moto, de casa, e os produtos que eles adquirem têm uma tributação, em geral, menor do que os produtos essenciais que as mulheres adquirem. Bom, então, concluindo o que foi apresentado, existem vieses de gênero e raça na tributação brasileira, no nosso sistema tributário. O primeiro deles, como a gente viu, é a regressividade total da tributação, que afeta mais as pessoas negras e, em maior medida, as mulheres negras. Também, o modelo tributário brasileiro também prejudica as mulheres e acentuadamente as mulheres negras, porque onera mais o consumo e pouco tributa renda e patrimônio. Por fim, a gente viu que existe uma discriminação de gênero na tributação sobre os produtos relativos ao cuidado e também os produtos relativos à fisiologia feminina. Bom, e a reforma tributária? A gente está agora tendo a discussão da reforma tributária sobre o consumo e posteriormente sobre a renda, que são as oportunidades da gente reduzir essas desigualdades de renda, gênero e raça. Bom, essas foram algumas das sugestões que foram enviadas para a bancada feminina do Congresso, que contou com o apoio, inclusive, da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, que a gente muito agradece pelo apoio, e também de diversos movimentos sociais, organizações, da Oxfam, por exemplo. E foram algumas propostas, eu vou destacar algumas. A primeira era a inclusão, dentro dos produtos que podem ter alíquota reduzida ou até alíquota zero, a inclusão dos produtos de higiene menstrual e ligados à economia do cuidado. Infelizmente, os produtos de higiene menstrual foram incluídos na reforma tributária. A gente teve essa vitória, que foi a inclusão, então,
Posteriormente, numa legislação complementar, a gente precisa de mobilização, inclusive no Congresso, e temos certeza que os nossos parlamentares e as nossas parlamentares lutarão para que os absorventes menstruais efetivamente sejam incluídos nos produtos que contam com alíquota reduzida ou até alíquota zero, ou seja, os absorventes não terão imposto sobre os absorventes. Outras sugestões que foram feitas e que são importantes para a gente pensar em como reduzir essas discriminações de gênero e raça é pensar nesses critérios, por exemplo, essa foi uma proposição, essa proposta 2, que toda instituição, majoração ou redução de tributos deveria considerar uma avaliação de impacto sobre gênero e raça. Temas para serem disciplinados numa legislação ordinária, mas é uma proposição super interessante para que toda política tributária pensasse nos impactos sobre gênero e raça. Também teve essa proposição com relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para que esses recursos que vão para os estados e municípios, eles levem em consideração obras de infraestrutura, mas não só obras de infraestrutura em geral, como, por exemplo, estradas, rodovias, mas obras que visem garantir a cobertura integral dos serviços relacionados à economia do cuidado, por exemplo, ações de saúde, educação, creches, abrigos, né, espaços para a população idosa. E esses recursos eles deveriam considerar não só as ações de preservação do meio ambiente, mas também para reduzir a desigualdade de gênero e raça. Então, é uma forma da política fiscal, dos recursos do Estado serem utilizados para infraestrutura relacionada à economia do cuidado, para justamente reduzir esse tempo de trabalho de cuidado que as mulheres desempenham e propiciar com que as mulheres possam ter mais tempo e se inserir de forma mais qualificada no mercado de trabalho formal e remunerado. Bom, para concluir, a tributação ela não é neutra. As escolhas de quais bases tributar, de o que tributar e quanto tributar, têm impactos específicos sobre mulheres, pessoas negras e suas interseccionalidades. Espero que essa aula tenha sido positiva para vocês. Agradeço o espaço, agradeço a Secretaria Nacional de Mulheres do PT e fico à disposição para tirar dúvidas e continuar o debate. Obrigada. Na aula desta quinta-feira, a advogada Luísa Machado falou como a tributação impacta na vida das pessoas, dependendo do seu gênero e da sua raça. O TV Elas por Elas Formação vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.